A casa estava silenciosa, mas algo estava errado. Durante semanas, estranhos ruídos começaram a ser ouvidos pelos moradores, vindo das áreas mais isoladas da casa. Como se alguém estivesse ali, mas sem ser visto. Ninguém jamais imaginaria que os sons eram causados por uma presença muito mais sinistra do que qualquer um poderia imaginar. A história começa com Dona Clara, uma mulher que havia trabalhado por anos como empregada doméstica em uma mansão isolada em um bairro afastado. O patrão, um homem de meia idade, havia contratado para cuidar da casa enquanto ele viajava constantemente. Clara, uma mulher tímida e reservada, nunca desconfiou que sua rotina monótona de faxinas e organização pudesse esconder um segredo obscuro. No entanto, nos últimos dias, ela começava a perceber que havia algo estranho acontecendo. Como se alguém a observasse, mesmo estando sozinha na casa. A mansão, uma construção de séculos atrás, com pisos rangentes e corredores largos, sempre teve uma atmosfera um tanto opressiva. Clara havia aprendido a conviver com os sons da casa, os gritos do vento que ecoavam pelas frestas das janelas e o farfalhar das cortinas, mas algo havia mudado. Nos últimos dias, ela sentia como se algo estivesse se movendo nas sombras. Um olhar que não era dela, uma respiração que não era sua. Certa noite, Clara decidiu investigar os ruídos, que pareciam surgir sempre no mesmo horário. A casa estava vazia, o patrão ainda não havia voltado, e ela se sentia mais corajosa do que nunca. Armando-se com uma vassoura, ela começou a andar pelos corredores escuros. O som parecia vir do andar de cima, onde ficavam os quartos. A escada velha, coberta de poeira, rangia a cada passo. Ao chegar ao topo, ela se deparou com uma porta entreaberta, a única no segundo andar que permanecia assim todas as noites. O que mais a inquietava era que, em nenhuma dessas noites, ela jamais se lembrava de ter deixado a porta aberta. Com a vassoura, ela empurrou a porta devagar, fazendo um barulho surdo que parecia ecoar por todo o andar. Do outro lado, o que ela encontrou a fez congelar de terror. Na penumbra do quarto, havia uma figura em pé, imóvel, olhando para ela. Um rosto familiar, mas estranho. Clara reconheceu a mulher imediatamente. Era a antiga empregada da casa, uma mulher que havia trabalhado ali anos antes e que desapareceu sem deixar rastros. A mulher estava parada, com um sorriso macabro, como se estivesse esperando por Clara. Ela não falou uma palavra, mas o olhar de desespero em seus olhos dizia tudo. Antes que Clara pudesse reagir, a figura desapareceu, como se nunca tivesse existido. O quarto estava vazio, exceto por uma sensação horrível de que alguém ainda a observava. A partir daquela noite, Clara não conseguia mais ignorar os sinais. A casa, antes apenas estranha, agora parecia vigiá-la o tempo todo. Durante o dia, os ruídos eram mais discretos, mas à noite, os sons aumentavam, como se estivessem se aproximando dela. A figura que ela vira no quarto apareceu em seus pesadelos, sempre sorrindo de forma perturbadora, com os olhos vazios, sem vida. Ela decidiu contar ao patrão sobre os acontecimentos, mas ele não acreditou. Ele sugeriu que ela estava apenas cansada, que sua mente estava pregando peças. Mas Clara sabia que algo estava errado. Numa noite, ela ouviu um grito que ecoou pela casa. Correu até a origem do som, apenas para encontrar o quarto vazio. Mas a porta estava aberta novamente, e a figura estava ali, ainda mais próxima. Desta vez, Clara não hesitou. Ela pegou a chave do quarto, que estava escondida em uma gaveta, e abriu a porta com força. Ao entrar, a cena que encontrou era pior do que qualquer pesadelo. O corpo da mulher desaparecida estava ali, deitada na cama, completamente desfigurado e com os olhos vidrados, como se estivesse sendo observada por algo invisível. Mas antes que Clara pudesse processar a visão, o corpo se levantou, como se estivesse sendo controlado por uma força desconhecida, e a figura sorridente começou a caminhar em direção a ela. Clara sentiu um frio intenso, como se seu sangue estivesse congelando. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada, e o corpo foi removido. No entanto, Clara não estava mais lá. Ninguém sabia o que aconteceu com ela, mas os moradores da vila começaram a comentar sobre o novo ruído que passava a ecoar pela mansão. Ao cair da noite,
A casa voltava a ser invadida pelos sons incomuns, e os moradores juravam que viam uma figura feminina espiando pelas janelas. Quando a mansão foi vendida, o novo dono, interessado em restaurá-la, descobriu um segredo sinistro. No sótão, atrás de uma parede falsa, estava uma caixa velha e enferrujada. Dentro dela, uma série de diários antigos que relatavam histórias de um culto que havia existido naquele mesmo lugar, envolvendo rituais macabros, desaparecimentos e assassinatos. O último diário falava sobre a maldição que assombrava a casa e como aqueles que entravam nela seriam inevitavelmente consumidos pela presença que nunca a deixava. Ninguém mais ousou viver ali por muito tempo, e a mansão foi novamente deixada ao abandono, esperando a próxima vítima. E você, já ouviu alguma história parecida? Quem sabe até tenha vivido algo parecido em sua própria casa? O que acha de se inscrever e ativar as notificações para não perder mais histórias assustadoras como esta? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe com seus amigos, e não se esqueça de conferir as próximas lendas que temos para contar. Afinal, você nunca sabe o que pode estar à espreita em sua própria casa. Quando Joana aceitou trabalhar naquela casa, não imaginava que sua rotina simples de limpeza e organização se transformaria em um pesadelo. Algo dentro da mansão a observava de perto, e, todas as noites, quando passava pelo corredor dos espelhos, sentia que não estava sozinha. Joana era uma mulher batalhadora, acostumada a trabalhar em casas grandes para garantir o sustento dos filhos. Quando recebeu a oferta para ser empregada doméstica na mansão dos Albuquerque, ficou animada. O pagamento era excelente, e o trabalho parecia tranquilo: cuidar da limpeza, organizar os cômodos e preparar as refeições. A única exigência da patroa, Dona Isabel, era que nunca, sob nenhuma circunstância, Joana deveria olhar diretamente para o grande espelho que ficava no final do corredor do segundo andar. A exigência parecia estranha, mas Joana não questionou. Desde o primeiro dia, evitou ao máximo encarar o reflexo. No entanto, a cada novo turno, sentia um incômodo crescente. Sempre que passava pelo espelho, algo parecia se mover dentro dele, como se uma sombra se agitasse logo atrás de seu reflexo. No começo, Joana achou que era apenas sua imaginação. A mansão era antiga, cheia de móveis pesados e quadros sombrios, e os corredores mal iluminados davam uma sensação de claustrofobia. Mas, conforme os dias passavam, as manifestações se tornavam mais evidentes. Ela começou a ouvir sussurros vindos do espelho, palavras indistintas, murmúrios que pareciam chamá-la pelo nome. Quando olhava de relance, via o próprio reflexo se movendo de maneira diferente do que fazia. Os olhos da sua imagem no espelho piscavam sozinhos, os lábios se mexiam sem que ela dissesse nada. Certa noite, não conseguiu mais ignorar. Estava sozinha na casa, pois a família havia viajado, e decidiu encarar de frente aquilo que a perturbava. Aproximou-se devagar do espelho e olhou para sua própria imagem. No começo, tudo parecia normal. Mas então, seu reflexo sorriu, um sorriso largo demais, macabro, que não correspondia à expressão de seu rosto real. Joana recuou assustada, mas sua imagem permaneceu imóvel, com os olhos arregalados e o sorriso congelado. Então, a figura no espelho começou a se mexer sozinha, esticando os braços em direção ao vidro como se tentasse atravessá-lo. Desesperada, Joana tentou correr, mas seus pés pareciam grudados ao chão. Um frio cortante tomou conta do corredor, e a voz do reflexo ecoou em sua mente: asterisco, asterisco, me deixe sair. Asterisco, asterisco. O espelho começou a tremer, rachaduras se espalharam pelo vidro, e a figura lá dentro se contorceu violentamente. Joana gritou por ajuda, mas a casa estava vazia. O vidro explodiu em estilhaços, e, naquele momento, tudo ficou em silêncio. Por um instante, Joana acreditou ter se livrado da assombração. Mas quando olhou ao redor, percebeu algo terrível: estava dentro do espelho. Seu reflexo, ou o que deveria ser seu reflexo, agora estava do lado de fora, sorrindo para ela. Joana bateu contra o vidro, tentando escapar, mas era inútil. Do outro lado, a figura simplesmente se virou e caminhou pelo corredor, deixando Joana presa para sempre. Na manhã seguinte, os donos da casa retornaram e encontraram o espelho quebrado. Dona Isabel, ao ver a cena, apenas suspirou e balançou a cabeça. Chamou um funcionário para substituir o vidro,
como se aquilo fosse algo corriqueiro. Sem nunca mencionar Joana ou questionar seu paradeiro, contratou uma nova empregada. Semanas depois, a nova funcionária, uma jovem chamada Marina, notou algo estranho no corredor. Sempre que passava pelo novo espelho, sentia um arrepio inexplicável. E, certa noite, ao olhar de relance, viu algo que a fez gelar por dentro. Havia uma mulher ali dentro, batendo desesperadamente no vidro, com olhos arregalados de terror. O que você faria se percebesse que seu reflexo não obedece mais seus movimentos? Será que espelhos podem aprisionar almas? Se gostou dessa história e quer mais relatos assustadores, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, da próxima vez que olhar para um espelho, tenha certeza de que é realmente você quem está lá dentro. Júlia sempre foi uma empregada dedicada, mas naquela casa, havia um segredo que ninguém mencionava. Um quarto trancado no final do corredor, proibido para todos. Quando a curiosidade a venceu e ela decidiu abrir aquela porta, descobriu que alguns mistérios deveriam permanecer selados. Júlia começou a trabalhar na casa dos Vasconcelos após uma indicação. A mansão era luxuosa, mas tinha um ar sombrio, com corredores longos e portas pesadas. Desde o primeiro dia, recebeu apenas uma regra: nunca entrar no quarto no final do corredor do segundo andar. Seu patrão, Sr. Augusto, deixou claro que aquele cômodo era perigoso. Não explicou o motivo, apenas reforçou a ordem de que a porta deveria permanecer sempre fechada. Júlia estranhou, mas não questionou. Afinal, seu trabalho era limpar e organizar os outros cômodos. Mas, conforme os dias passavam, aquele quarto começou a chamá-la de maneiras perturbadoras. Durante a noite, Júlia ouvia barulhos vindos de dentro dele. Passos, arranhões na madeira, e até murmúrios baixos, como se alguém sussurrasse bem ao lado da porta. A ideia de que o cômodo estava vazio começou a parecer absurda. Certa manhã, ao passar pelo corredor, viu algo que a fez parar. A maçaneta da porta girou sozinha, lentamente. Ela prendeu a respiração, esperando que alguém saísse de lá. Mas nada aconteceu. Na noite seguinte, Júlia acordou com um barulho alto. Um estrondo seco, como se algo pesado tivesse caído dentro do quarto proibido. Criando coragem, pegou um molho de chaves na cozinha e subiu as escadas. Sua mão tremia enquanto encaixava a chave na fechadura. Quando a porta finalmente se abriu, o cheiro de mofo e madeira podre a envolveu. A escuridão era densa, mas aos poucos seus olhos se ajustaram. No centro do quarto, havia uma cama velha e um armário coberto de poeira. Mas o que realmente a fez recuar foi um boneco de porcelana sentado na cadeira ao lado da janela. Ele estava virado para a porta, como se a estivesse esperando. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O boneco era grande, com olhos de vidro e um sorriso levemente torto. Havia algo errado nele, algo que parecia vivo. Ela deu um passo para trás, pronta para sair dali, quando a porta se fechou sozinha atrás dela. O barulho ecoou pela casa, e a empregada tentou girar a maçaneta desesperadamente, mas a fechadura não cedia. Então, um som suave preencheu o quarto. Risadinhas. Baixas, infantis, mas cheias de malícia. Júlia virou devagar e viu que o boneco não estava mais na cadeira. O coração disparou. Ela o procurou com os olhos, mas não havia sinal dele. A risada ecoou novamente, vinda de trás do armário. Júlia sentiu a respiração falhar quando viu pequenos dedos pálidos surgindo por trás do móvel. Antes que pudesse reagir, alguma coisa saiu das sombras e a agarrou com força. Na manhã seguinte, o Sr. Augusto encontrou a porta do quarto aberta. Ao entrar, não havia sinal de Júlia. Apenas o boneco de porcelana, agora sentado na cama, com um sorriso ainda mais largo e os olhos brilhando com algo humano. Sem demonstrar surpresa, o patrão apenas suspirou e fechou a porta novamente. Algumas semanas depois, uma nova empregada foi contratada. E, mais uma vez, a única regra foi reforçada: nunca entre no quarto no final do corredor. Você teria coragem de abrir uma porta trancada há anos? E se encontrasse algo que nunca deveria ter sido libertado? Se gostou da história,
Deixe seu like e se inscreva no canal para mais relatos assustadores. Mas cuidado, às vezes, o que está preso quer apenas uma nova alma para ocupar seu lugar. Marisa precisava do emprego. Trabalhar como doméstica na casa da família Freitas parecia uma boa oportunidade, até que ela recebeu uma tarefa inesperada: cuidar da bebê recém-nascida durante a noite. O problema: os pais juravam que a criança nunca deveria ser tirada do berço, não importa o que acontecesse. Marisa sempre trabalhou como empregada doméstica, mas nunca havia sido contratada para uma casa tão luxuosa quanto a dos Freitas. O casal era gentil, mas havia algo estranho neles. Desde o primeiro dia, deram ordens muito específicas sobre o quarto da filha, Isabela. Nunca a atire do berço. Se ela chorar, apenas cante uma música de ninar. Não abra a porta para ninguém depois das 11. A regra pareceu absurda, mas Marisa não questionou. Na primeira noite, enquanto arrumava a cozinha, ouviu o primeiro choro. Era um som fraco e angustiado, como se a bebê estivesse sentindo dor. Ela subiu as escadas rapidamente e entrou no quarto da criança. A pequena se debatia no berço, chorando com os olhos arregalados de medo. O instinto de Marisa foi pegá-la no colo para acalmá-la, mas a ordem dos patrões ecoou em sua mente. Relutante, ela começou a cantar uma canção de ninar. Para sua surpresa, o choro cessou imediatamente. Isabela relaxou no berço e voltou a dormir. Foi então que Marisa percebeu algo. Os olhos da bebê nunca estavam voltados para ela, mas para o armário no canto do quarto. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. O choro veio exatamente à meia-noite, sempre carregado de desespero. Marisa correu para o quarto e novamente cantou a canção. Mais uma vez, Isabela parou de chorar imediatamente, mas seus olhos estavam fixos no mesmo ponto, o armário. Aquilo começou a incomodar Marisa. Na terceira noite, decidiu que investigaria. Quando Isabela começou a chorar, ela se aproximou devagar do armário e, com o coração acelerado, abriu as portas. Estava vazio. Nenhuma roupa, nenhum objeto, nada além de poeira. Suspirando, ela fechou o armário, sentindo-se tola. Mas, ao se virar, seu sangue gelou. Havia uma mão esquelética segurando a beirada do berço. Marisa soltou um grito e acendeu a luz do quarto. Não havia ninguém ali. Apenas Isabela, chorando baixinho. Convencida de que estava imaginando coisas, tentou se acalmar. Mas então, algo pior aconteceu. A porta do quarto bateu sozinha. O abajur apagou. A temperatura caiu bruscamente, e o som do choro de Isabela começou a se misturar com uma risada rouca e arrastada. Marisa correu para a porta, tentando girar a maçaneta, mas ela não se movia. No escuro, ouviu o barulho de passos lentos saindo do armário e se aproximando do berço. Então, uma voz sussurrou bem perto de seu ouvido. Ela não deveria estar aqui. A babá se virou, mas viu apenas sombras. De repente, o choro de Isabela parou. O silêncio foi pior do que qualquer som. Quando as luzes piscavam fracamente, Marisa viu, por um instante, uma figura agachada ao lado do berço, olhando diretamente para ela. A última coisa que ouviu antes de desmaiar foi um sussurro infantil: "Mamãe." Na manhã seguinte, os patrões encontraram Marisa caída no chão do quarto. Ela estava tremendo e murmurando palavras desconexas. "Vocês precisam tirá-la daqui. Ela não pertence a esse mundo." O casal apenas se entreolhou, sem surpresa. O Sr. Freitas pegou Isabela no colo, enquanto a Sra. Freitas ajudava Marisa a se levantar. "É melhor você ir embora", disse a mulher, sem emoção. "Seu pagamento já foi depositado." Marisa saiu sem olhar para trás. Mas antes de cruzar os portões da mansão, arriscou um último olhar para a janela do quarto da bebê. Isabela estava lá, mas algo se movia atrás dela. Uma sombra esguia, com longos dedos ossudos, sorrindo para Marisa. "E você? Aceitaria cuidar de uma criança em uma casa cheia de regras estranhas? Ouviria os patrões ou seguiria seu instinto?" Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais histórias assustadoras. Mas lembre-se, se um bebê chorar à noite,
tenha certeza de que é apenas ele que está no quarto. Marilene precisava desesperadamente de um emprego. Quando conseguiu trabalho como empregada em uma mansão antiga, ficou aliviada. Mas logo percebeu algo estranho. Ninguém da família parecia notar sua presença. Eles não falavam com ela, não olhavam para ela, como se Marilene simplesmente não existisse. A casa dos Vasconcelos era enorme e silenciosa. Assim que entrou para trabalhar, Marilene percebeu que a família era diferente. O casal, Jonas e Helena, e seus 2 filhos, Sofia e Caio, passavam por ela sem nunca cumprimentá-la. No primeiro dia, ela pensou que era apenas frieza da elite. Mas conforme os dias passavam, a sensação de invisibilidade piorava. Se ela perguntasse algo, ninguém respondia. Se deixasse um prato na mesa, ninguém agradecia. No início, achou que era exagero, mas começou a fazer testes. Derrubou um copo no chão, esperando que alguém se assustasse com o barulho. Nada. Será que me contrataram para fingir que estou aqui? Murmurou para si mesma. Foi então que ouviu um sussurro. Uma voz de criança, bem atrás dela, dizendo seu nome. Ela se virou rápido. Não havia ninguém ali. Aos poucos, Marilene começou a perceber padrões estranhos. A casa estava sempre limpa, mesmo sem ela ter feito nada. Às vezes, ao voltar para um cômodo, percebia que os móveis estavam organizados de forma diferente. Os pratos apareciam lavados, as roupas dobradas. A sensação de estar sendo observada crescia. Certa noite, enquanto esfregava o chão da cozinha, sentiu algo gelado roçar sua pele. Como um sopro. Olhou para trás e viu marcas de pegadas molhadas surgindo sozinhas pelo chão. O pânico começou a se instalar. Mas o pior veio dias depois, quando decidiu testar algo novo. Pegou uma folha de papel e escreveu uma pergunta. Vocês podem me ver? Deixou o bilhete na mesa da sala de jantar e se afastou. Observou de longe quando a família chegou para almoçar. Jonas se sentou primeiro, pegou o bilhete e olhou para Helena com uma expressão estranha. Parece que alguém está tentando se comunicar de novo, ele disse, franzindo a testa. Helena suspirou. Você sabe que ela não pode descansar. Marilene sentiu o corpo inteiro gelar. Eles estavam falando dela? Desesperada, Marilene correu até a sala e gritou. Eu estou aqui. Vocês conseguem me ver ou não? Mas, como sempre, ninguém reagiu. Nenhum olhar. Nenhuma resposta. Em pânico, ela correu até um espelho grande no corredor. Queria ver seu próprio reflexo, se certificar de que estava ali. Mas, quando se olhou no vidro, seu coração quase parou. Não havia ninguém no espelho. Ela recuou, tropeçando para trás. Ela estava morta. Não fazia sentido. Ela tinha lembranças, lembrava do anúncio de emprego, da entrevista. Mas, e depois disso? Marilene tentou se lembrar de sua chegada na casa, do dia exato em que começou a trabalhar. Mas tudo parecia um borrão. Quando foi que ela entrou ali? Foi quando Sofia, a filha mais nova, levantou os olhos e olhou diretamente para ela. Mamãe, a moça da limpeza está chorando. O sangue de Marilene gelou. Helena suspirou e respondeu. Não olhe para ela, querida. Se a gente fingir que ela não existe, talvez ela finalmente vá embora. A revelação foi um choque. Se estivesse morta, como ainda tinha consciência? Como ainda se sentia viva? Desesperada, correu pela casa, gritando para que a notassem, para que alguém lhe explicasse o que estava acontecendo. Mas ninguém reagiu. Até que viu uma porta no fim do corredor. Uma que nunca havia percebido antes. Tremendo, Marilene abriu. O cheiro de mofo e podridão a fez engasgar. No centro do pequeno quarto escuro, havia uma cama. E nela, um corpo esquelético vestido com um uniforme de empregada idêntico ao seu. Foi nesse momento que tudo voltou. A entrevista, o primeiro dia de trabalho, e a noite em que o Sr. Vasconcelos, bêbado e furioso, a arrastou para esse quarto, sufocando-a com as próprias mãos. O choque foi demais.
Ela gritou, e, pela primeira vez, os móveis da casa tremeram. Os vidros das janelas estilhaçaram. Os Vasconcelos correram para ver o que estava acontecendo, mas não encontraram nada além do velho quartinho de empregada e uma cama vazia. Marilene nunca mais foi vista. E se você estivesse preso entre a vida e a morte sem nem perceber, será que a família sabia o tempo todo, ou apenas fingia que nada acontecia? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais histórias aterrorizantes. E lembre-se, às vezes, o silêncio dentro de casa pode esconder mais do que você imagina. Nayara achou que o emprego como doméstica seria tranquilo. O casal era gentil, a casa era grande, mas organizada. O único detalhe estranho era um quarto nos fundos, sempre trancado. "Não entre lá nunca", disseram os patrões. Mas, uma noite, quando estava sozinha, ela ouviu sussurros saindo do quarto proibido. O trabalho na casa de Dr. Jorge e Dona Marta era simples: limpar, cozinhar e manter tudo em ordem. Nayara achou o casal educado, mas reservado. Quase não ficavam em casa, o que tornava seu serviço mais tranquilo. Mas havia algo estranho ali. Desde o primeiro dia, foi avisada sobre o quarto dos fundos. "Não precisa se preocupar com essa porta", disse Jorge. "Só mantenha fechado e faça seu serviço." Era uma ordem simples. Mas, conforme os dias passavam, Nayara não conseguia ignorar o incômodo. Sempre que passava pelo corredor, sentia um frio estranho. Às vezes, parecia ouvir algo, um sussurro abafado, como se alguém estivesse chamando seu nome. O pior aconteceu quando, certa noite, ficou sozinha na casa. O casal viajaria no fim de semana e deixaram instruções para que ela dormisse lá, cuidando do lugar. E foi então que ouviu. No meio da madrugada, enquanto tentava dormir, passos arrastados ecoaram no corredor. Nayara congelou na cama. A porta do quarto proibido rangia, como se alguém estivesse tentando abrir. Tomada pelo medo, Nayara se encolheu debaixo das cobertas, tentando ignorar o barulho. Mas os sussurros ficaram mais altos. "Me ajude!" O coração dela disparou. Ela sabia que não devia se aproximar, mas não conseguiu resistir. Tremendo, levantou-se e caminhou até a porta. A maçaneta estava fria. Nayara segurou a respiração e girou devagar. A porta estava destrancada. Lá dentro, o cheiro de umidade e mofo era insuportável. Era um cômodo pequeno, escuro, quase sem móveis. No canto, havia um berço velho e empoeirado. Nayara se aproximou, sentindo o coração martelar no peito. Dentro do berço, havia um boneco de pano sujo e rasgado. Ela sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado. Muito errado. E então, o boneco se mexeu sozinho. O boneco caiu no chão com um baque seco. Nayara recuou, sentindo as pernas bambas. Foi quando ouviu um choro fraco. Ela se virou lentamente e viu, no canto do quarto, uma figura pequena, de pé, olhando para ela. Era uma criança, ou algo parecido. O corpo era magro demais, os olhos fundos e escuros. A pele era pálida e enrugada, como se tivesse secado ao longo dos anos. "Mamãe", sussurrou a coisa. Nayara soltou um grito e saiu correndo. Mas antes que conseguisse sair do quarto, a porta bateu com força. "Você me encontrou. Agora nunca mais vai me deixar." A sombra avançou. Quando os patrões voltaram, a casa estava silenciosa. Nayara não estava em lugar nenhum. A porta do quarto dos fundos estava trancada, exatamente como antes. Mas agora, sempre que Jorge e Marta passavam pelo corredor, ouviam batidas abafadas vindas lá de dentro. E uma voz desesperada, suplicando por ajuda. Mas eles nunca abriram a porta. Você teria coragem de abrir um quarto proibido? E se o que está lá dentro estivesse esperando por você? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais histórias assustadoras. E lembre-se, algumas portas devem permanecer fechadas para sempre.
Regina sempre foi uma empregada exemplar. Trabalhava há anos para a família Vasconcelos, cuidando da casa com dedicação. Mas, quando os patrões compraram um espelho antigo, algo mudou. Todas as noites, ao limpar a sala, ela via um reflexo diferente. Uma mulher parada atrás dela, observando. A casa da família Vasconcelos era enorme, cheia de móveis caros e antiguidades. Regina já estava acostumada com o luxo e sabia que algumas peças vinham de leilões e colecionadores. Mas, um dia, um espelho imenso foi colocado na sala de estar. A moldura era dourada, trabalhada com figuras estranhas. Dona Cláudia, sua patroa, disse que era uma herança de família. Esse espelho tem mais de 100 anos, explicou. Quero que você tenha cuidado ao limpar. Regina sentiu, mas desde o primeiro instante, sentiu um arrepio ao olhar para o vidro. Na primeira noite, enquanto organizava a sala, percebeu algo estranho em seu reflexo. Por um segundo, pareceu que havia outra pessoa ali. Uma mulher, de vestido preto, parada atrás dela. Regina se virou de súbito. Não havia ninguém. Seu coração acelerou. Talvez fosse sua imaginação. Mas, conforme os dias passaram, o reflexo voltou a aparecer. Regina começou a evitar o espelho. Sempre que passava por ele, sentia que alguém a observava. Mas uma noite, ao limpar a sala, o reflexo se moveu sozinho. Ela viu claramente. A mulher sorriu para ela, mas seu reflexo não a acompanhou. O sangue de Regina gelou. De repente, o vidro estremeceu, como se algo estivesse tentando sair. Um arrepio percorreu sua espinha quando a mulher dentro do espelho levantou a mão e apontou diretamente para ela. Regina gritou e saiu correndo para seu quarto, trancando a porta. Durante toda a noite, ouviu batidas vindas da sala. Ela tentou ignorar. Tentou dormir. Mas, às 3 da manhã, a porta do seu quarto rangeu. Regina se sentou na cama, tremendo. A porta estava entreaberta, mas ninguém entrou. Ela reuniu coragem e caminhou até o corredor. A casa estava em silêncio absoluto. Mas, quando olhou para a sala, o espelho estava coberto por um lençol preto. Ela tinha certeza de que não o havia coberto. De repente, o pano escorregou lentamente, revelando seu próprio reflexo. Mas havia algo errado. Seu reflexo não estava copiando seus movimentos. Então, a mulher apareceu novamente. Mas, desta vez, estava sorrindo de um jeito cruel. E sussurrou: "Troque de lugar comigo." Antes que Regina pudesse reagir, uma força invisível a puxou para dentro do vidro. Na manhã seguinte, os patrões estranharam o sumiço de Regina. Ela nunca faltava ao trabalho sem avisar. Dona Cláudia foi até a sala e viu o espelho. Ela sentiu um arrepio ao notar a marca de uma mão no vidro, como se alguém tivesse tentado sair dali. Mas ignorou e seguiu seu dia. Naquela noite, ao passar pelo espelho, teve a sensação de que alguém a observava. E, pela primeira vez, o reflexo de Regina sorriu para ela. Você já teve a sensação de que seu reflexo se mexeu sozinho? Se um dia isso acontecer, não fique parado olhando. Pode ser que não seja mais você do outro lado. Se gostou da história, deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais relatos assustadores. Aline começou a trabalhar como doméstica para uma família rica que havia acabado de se mudar para um casarão antigo. Seu único desafio era lidar com a pequena Isabela, uma menina de 7 anos obcecada por uma boneca estranha. "Ela fala comigo", dizia a criança. No começo, Aline não deu atenção. Mas, algumas noites depois, ouviu risadinhas vindas do quarto da menina, quando ela deveria estar dormindo. Desde o primeiro dia, Aline percebeu que aquela casa tinha uma atmosfera estranha. Os corredores eram longos e escuros, e a mobília antiga rangia ao menor toque. Mas o que mais lhe causava calafrios era a boneca de Isabela. Era uma peça antiga, com olhos de vidro grandes demais, vestido de renda e um sorriso esquisito. Sempre que entrava no quarto da menina, Aline tinha a sensação de que os olhos da boneca a seguiam. Certa tarde, enquanto arrumava o quarto, ouviu Isabela conversando. "Quem está aí, querida?"
Perguntou. A menina sorriu e apontou para a boneca. A Amélia. Ela me contou um segredo. Aline riu, achando que era apenas imaginação infantil. Mas, à noite, quando foi desligar as luzes do quarto, ouviu um sussurro baixo vindo da boneca. Seu coração gelou. Aline tentou ignorar o ocorrido, mas cada noite ficava pior. Ela ouvia risadinhas, cochichos e pequenos passos pelo corredor, sempre perto do quarto de Isabela. Um dia, enquanto limpava, notou algo assustador. A boneca havia mudado de posição sozinha. Tremendo, pegou o brinquedo e o trancou dentro de um armário. Mas naquela noite, acordou com um barulho estranho. O armário estava aberto. A boneca estava sentada na poltrona, olhando para ela. Você não deveria ter feito isso, murmurou uma voz infantil. Aline virou-se de súbito. Isabela estava de pé na porta do quarto, com os olhos vidrados. Ela disse que não gostou do que você fez, continuou a menina. E então, a boneca virou a cabeça sozinha. Aline tentou correr, mas a porta do quarto bateu sozinha. O quarto escureceu por um instante, e ela sentiu um peso invisível sobre seu peito. Seus olhos se voltaram para a boneca, e então ela piscou. Uma gargalhada macabra ecoou pelo cômodo. Isabela começou a chorar e gritar. Ela está brava. Ela quer brincar com você agora. Aline sentiu as pernas falharem. Tudo ao seu redor começou a girar. As luzes piscaram violentamente e então, escuridão. Na manhã seguinte, a patroa estranhou o sumiço de Aline. Seu quarto estava vazio, mas a boneca estava sentada na cama dela. Isabela entrou no quarto, sorriu e pegou a boneca no colo. Agora ela vai brincar para sempre, sussurrou a menina. Daquele dia em diante, ninguém nunca mais ouviu falar de Aline. Mas todas as noites, risadinhas ecoavam pelos corredores da casa. Bonecas podem ser apenas brinquedos, ou portas para algo muito mais sombrio. Você teria coragem de dormir ao lado de uma? Se gostou da história, deixe seu comentário e se inscreva para mais relatos assustadores. Marli foi contratada para trabalhar como doméstica em uma mansão antiga, cheia de corredores escuros e móveis velhos. O trabalho parecia normal, até que percebeu que um dos quartos nunca era aberto. Não entre lá. Nunca, alertou sua patroa. Mas, certa noite, ao passar pelo corredor, ouviu um choro abafado vindo de dentro do cômodo trancado. Marli sempre trabalhou em casas grandes, mas aquela mansão tinha algo de diferente. Havia um silêncio constante nos corredores, como se o tempo ali corresse mais devagar. No primeiro dia, Dona Esther, sua patroa, explicou suas funções. Tudo parecia normal, exceto por uma regra estranha. Nunca tente abrir a porta do último quarto no corredor. Não fale sobre ele. Apenas ignore. Marli achou aquilo esquisito, mas não questionou. Até que, algumas noites depois, ouviu um barulho estranho. Parecia um choro baixo e desesperado, vindo exatamente daquele quarto. Marli tentou ignorar, mas a cada noite, os sons ficavam mais altos. Primeiro eram apenas soluços, depois sussurros e batidas na porta. Certa madrugada, não resistiu. Pegou a chave que Dona Esther guardava na cozinha e, tremendo, girou a fechadura. A porta se abriu lentamente, revelando um quarto cheio de poeira e móveis cobertos por lençóis. No meio do cômodo, havia uma cama antiga e uma cadeira de balanço virada para a parede. O ar estava pesado. O cheiro era de coisa velha e fechada. De repente, a cadeira rangeu sozinha. Marli sentiu um arrepio gelado na nuca. Ela não estava sozinha ali. Antes que pudesse correr, uma risada baixa ecoou pelo quarto. A cadeira de balanço virou lentamente, revelando uma mulher sentada ali. Seu rosto era pálido, com olhos fundos e sem brilho. Ela ergueu uma mão esquelética e sussurrou. Você veio me ver? Marli gritou e saiu correndo. Mas, antes que pudesse sair, a porta bateu com força atrás dela. As paredes começaram a tremer. O choro se transformou em um grito agudo e desesperador. E então, tudo ficou escuro.
Na manhã seguinte, Dona Esther entrou na cozinha e notou algo estranho. A porta do quarto estava entreaberta. Seu coração disparou. Ela sabia que ninguém deveria entrar ali. Devagar, empurrou a porta e sentiu seu sangue gelar. No centro do quarto, a cadeira de balanço estava vazia. E, ao olhar para a cama, viu Marli deitada ali, completamente imóvel. Seus olhos estavam abertos, mas não havia mais vida neles. E do outro lado do quarto, a cadeira começou a se mover sozinha. Nunca ignore portas trancadas em casas antigas. Algumas delas não foram fechadas sem motivo. Se gostou da história, deixe seu comentário e se inscreva para mais relatos aterrorizantes. Juliana começou a trabalhar como doméstica em uma casa de família tradicional, onde tudo parecia tranquilo. Mas logo percebeu algo estranho. Toda noite, um som abafado ecoava do porão. Certa madrugada, enquanto lavava a louça, ouviu alguém chamá-la pelo nome. O problema? Ela estava sozinha em casa. Juliana estava feliz com um novo emprego. O salário era bom, os patrões pareciam simpáticos e a casa era organizada. Mas havia uma única regra: nunca vá ao porão. Ele fica sempre trancado. A explicação que deram foi vaga, mas Juliana não se importou. Até que, na terceira noite, escutou um ruído estranho vindo de lá. Era um sussurro, baixo e quase imperceptível. Me ajude. Juliana congelou. Olhou ao redor, mas todos já tinham ido dormir. A voz vinha de dentro do porão. Os dias se passaram e os sons se tornaram mais frequentes. Às vezes, eram sussurros, outras, batidas fracas na madeira. Certa noite, Juliana não aguentou mais. Pegou a chave escondida no escritório do patrão e desceu as escadas do porão. O cheiro era de mofo e coisa velha. O lugar estava escuro, com caixas empilhadas e móveis cobertos por lençóis. E então, no fundo do cômodo, ela viu algo que fez seu sangue gelar. Uma criança sentada no chão, abraçando os joelhos. Era um menino de uns 6 anos, pele pálida e olhos arregalados. Você finalmente veio, ele disse, com um sorriso estranho. Juliana deu um passo para trás, o coração disparado. O que você faz aqui? Quem trancou você aqui? O menino a encarou e sussurrou. Eles me deixaram aqui. Eu estou com fome. Juliana sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo na voz dele não parecia humano. E então, ele levantou a cabeça. Seus olhos eram completamente negros. A porta do porão bateu sozinha, e uma risada distorcida ecoou pelo ambiente. Agora você vai ficar comigo, para sempre. As luzes piscaram e tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, os patrões notaram que Juliana não apareceu para o café da manhã. Foram até seu quarto, mas a cama estava intacta. A porta do porão, que deveria estar trancada, estava entreaberta. Ao descerem, só encontraram a bandeja de jantar que Juliana havia levado na noite anterior, intocada. E no fundo do porão, sentado na escuridão, o menino sorria. Agora, estou alimentado. Você teria coragem de abrir uma porta trancada sem saber o que há do outro lado? Se gostou da história, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais relatos assustadores. Quando Vanessa começou a trabalhar como doméstica em uma casa antiga e isolada, imaginou que seria um serviço tranquilo. A família parecia reservada, mas nada fora do comum. Até que, ao limpar o sótão, encontrou um diário velho escondido dentro de uma gaveta. A capa estava empoeirada, e as páginas amareladas estavam cheias de anotações perturbadoras. Se você estiver lendo isso, corra. Eles não são humanos. Vanessa trabalhava como doméstica há anos e já havia lidado com todo tipo de patrão, os exigentes, os gentis e os excêntricos. Mas algo na família Amaral a incomodava profundamente. O casal, Antônio e Isabel, tinha hábitos estranhos. Nunca saíam durante o dia e sempre trancavam a casa antes do pôr do sol. Além disso, evitavam falar sobre o passado da propriedade. No primeiro dia,
Enquanto organizava o escritório, encontrou um retrato antigo na parede. A foto mostrava um grupo de pessoas na sala de jantar da casa, mas algo chamou sua atenção. O casal Amaral estava na foto, só que a imagem parecia ter pelo menos 50 anos. Como isso era possível? Vanessa decidiu ignorar. Mas, no terceiro dia, ao limpar o sótão, encontrou algo que mudaria sua vida para sempre: um diário de capa de couro, escondido dentro de uma gaveta secreta. Ela abriu na última página e sentiu um calafrio ao ler. Eles não envelhecem. Eles não morrem. Eu sou a próxima. O diário pertencia a uma mulher chamada Beatriz, que também trabalhou ali como empregada há décadas. Suas anotações começavam normais, relatando a rotina da casa. Mas, conforme as páginas avançavam, os textos ficavam mais desesperados. Algo está errado. Eles nunca comem. Nunca dormem. Nunca saem de dia. Vanessa sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela tentou lembrar se já tinha visto os patrões realmente se alimentando ou dormindo, e percebeu que não. Ela continuou lendo. Outro empregado desapareceu. Disseram que ele foi embora no meio da noite, mas deixou todas as suas coisas para trás. Ouvi ruídos no porão. Não posso descer lá. Sei que tem algo lá embaixo. Vanessa virou a página, mas o restante estava arrancado. Ela estava prestes a fechar o diário quando ouviu um barulho atrás dela. Virou-se rapidamente. A porta do sótão estava aberta. Ela tinha certeza de que a fechará ao subir. E então, uma sombra se moveu no corredor. Naquela noite, Vanessa não conseguiu dormir. O diário e a foto antiga martelavam sua mente. Porque o casal Amaral parecia exatamente igual depois de tantas décadas. O que aconteceu com Beatriz? E o que significava a frase final do diário? Movida pela adrenalina, decidiu explorar a casa durante a madrugada. Primeiro, foi até a cozinha. Abriu a geladeira e percebeu que não havia comida ali. Nenhuma. Em seguida, foi até o porão, onde Beatriz mencionou ter ouvido ruídos. A porta estava trancada, mas ela encontrou uma chave antiga na gaveta do escritório. Com as mãos trêmulas, girou a chave na fechadura. A porta se abriu, revelando uma escada de pedra que descia até a escuridão. O cheiro era forte, de algo podre e antigo. Vanessa acendeu a lanterna do celular e desceu devagar. O chão estava úmido, e as paredes tinham marcas estranhas, como arranhões. E então, viu algo que fez seu coração parar. Havia dezenas de diários empilhados ali, todos com nomes diferentes. Ela pegou um e folheou rapidamente. Todas as empregadas que trabalharam ali desapareceram. Um arrepio percorreu sua espinha quando ouviu passos atrás dela. Virou-se lentamente. Na entrada do porão, Isabel e Antônio estavam parados, observando-a com olhos brilhantes e famintos. Ah, Vanessa, você não deveria ter descido aqui. Vanessa tentou correr, mas algo a puxou para trás. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi o sorriso distorcido de Isabel, com dentes afiados demais para serem humanos. Quando acordou, estava deitada em sua cama, com a luz do sol entrando pela janela. Teria sido um pesadelo? Mas ao olhar para o criado mudo, viu algo que a fez sentir o sangue gelar. O diário de Beatriz estava ali. E na última página, onde antes a frase terminava abruptamente, havia agora uma nova anotação, escrita em uma caligrafia idêntica à sua. Eles não envelhecem. Eles não morrem. Agora sou eu a próxima. A porta do quarto se trancou sozinha. Quantos segredos uma casa antiga pode esconder? E se você descobrisse que seus patrões não são humanos? Se gostou dessa história, comente abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais relatos macabros. Camila aceitou o trabalho como doméstica na mansão dos Silva sem hesitar, achando que seria uma oportunidade única. O que ela não sabia é que uma comoda antiga com um espelho estranho seria a chave para um segredo mortal. Camila era uma mulher de 20 e poucos anos, com uma personalidade tranquila e pacata. Após uma longa busca por emprego, finalmente encontrou uma vaga na mansão do Silva, uma família aparentemente comum.
A casa era gigantesca, com móveis antigos e uma atmosfera soturna. Ela logo foi orientada por Dona Helena a começar pelos cômodos do segundo andar, onde os patrões raramente passavam tempo. Ao entrar no quarto do casal Silva, Camila se deparou com uma comoda antiga, muito ornamentada, e um espelho peculiar sobre ela. O espelho não era comum, parecia que sua superfície refletia algo além do que estava diante dele. O que era ainda mais estranho é que ele não refletia Camila, apenas o ambiente ao redor dela. Camila achou aquilo bizarro, mas logo tentou ignorar, atribuindo a falta de descanso à sensação de desconforto. Nos primeiros dias de trabalho, Camila seguiu as ordens de Dona Helena e se dedicou a arrumar os cômodos e limpar os espaços da casa. Mas, em todas as suas visitas ao quarto do casal, ela sentia que havia algo errado com aquele espelho. Ela sentia um olhar fixo sobre ela, como se algo estivesse sendo refletido nas sombras. Um dia, ao limpar o quarto à noite, notou algo que nunca tinha percebido antes, uma figura sombria no reflexo do espelho. Ao se virar para olhar o quarto, estava vazio. O reflexo ainda mostrava a figura em pé, observando-a. Camila tentou afastar o pensamento de sua mente, mas a imagem se repetiu todas as noites em que ela limpava aquele quarto. As noites foram ficando mais inquietantes. Ela ouvia passos ecoando pelo corredor e até os gritos distantes de alguém. Quando perguntava a Dona Helena, ela sempre respondia com uma expressão vazia. São só os ecos da casa, querida. Nada para se preocupar. Mas Camila sabia que algo estava muito errado. Uma noite, enquanto estava no quarto, o espelho refletiu algo diferente. Não era mais o reflexo da casa, mas sim uma figura em pé diante de uma porta escura. O que mais a aterrorizou foi que, ao olhar para trás, não havia mais nenhuma porta. Foi nesse momento que a porta apareceu. Uma porta escura, cheia de entulho, como se nunca tivesse existido. Ela foi até lá, e quando tocou a maçaneta, uma onda de frio tomou seu corpo. A porta estava trancada, mas ela sentia algo lá dentro, como se alguém estivesse observando-a. Em um impulso, Camila pegou a chave que estava sobre a comoda e a inseriu na fechadura. Quando a porta se abriu, uma corrente de vento gelado a envolveu, e ela foi arrastada para dentro, caindo no chão. Ali, no centro do quarto, estava o espelho. O mesmo espelho que ela sempre via, mas agora, a imagem no vidro não era dela. Era uma mulher, com os olhos perdidos e a expressão de quem estava em sofrimento, de uma dor intensa e profunda. Você está presa aqui, Camila. Camila, assustada, tentou se afastar, mas percebeu que estava sendo engolida pelo reflexo. A mulher no espelho sorria, puxando-a para o interior do vidro. Com um esforço desesperado, Camila tentou resistir, mas o espelho parecia se expandir, tomando conta do seu corpo e da sua mente. Dona Helena entrou no quarto minutos depois, mas não encontrou Camila. O espelho estava limpo, sem nenhum vestígio de algo anormal. Ela não se surpreendeu. Afinal, essa era uma prática antiga na família Silva. Todos os empregados desapareciam da mesma maneira. Eles eram atraídos para o espelho e permaneciam presos dentro dele para sempre. Na manhã seguinte, o patrão, seu marido, sorriu ao olhar para o espelho na comoda. Ele estava vazio, como sempre deveria estar. E você, teria coragem de olhar para um espelho, sabendo que ele pode refletir mais do que apenas sua imagem? Se gostou dessa história arrepiante, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos de terror. Quando Ana foi contratada como empregada na mansão dos Ferreira, ela logo notou algo peculiar: um relógio antigo na parede da sala de estar. Sempre que olhava para ele, sentia como se o tempo estivesse parado, e à medida que os dias passavam, ela começava a perceber que algo não estava certo com esse relógio. Ana era uma jovem mulher que, após perder o emprego em um hotel, encontrou trabalho como doméstica na mansão dos Ferreira, uma casa imponente localizada nos arredores da cidade. A família parecia ser rica, mas excêntrica. O casal, Elisa e Roberto, eram reservados e passavam muito tempo fora, deixando Ana sozinha na casa por boa parte do dia. A mansão tinha uma decoração refinada, mas havia algo fora de lugar. A primeira coisa que Ana notou foi o relógio antigo que ficava na parede da sala de estar. Ele estava ali, perfeitamente intacto,
Mas sempre que ela olhava para ele, sentia uma sensação estranha, como se o tempo ali dentro estivesse suspenso. Ela também percebeu que, quando chegava pela manhã para trabalhar, o relógio marcava a mesma hora, 10h03. Isso acontecia todos os dias. Ela achou aquilo curioso, mas não deu importância. Mas, conforme o tempo passava, coisas estranhas começaram a acontecer. Ana começou a perceber que, cada vez que o relógio batia às 10h03, algo fora do comum acontecia. Certa manhã, enquanto estava na sala, Ana viu o relógio bater às 10h03 e, de repente, o som do relógio foi substituído por um barulho estranho, como se a casa estivesse sendo engolida por um buraco negro. Ela olhou para a parede, mas o relógio parecia ter diminuído de tamanho, como se estivesse encolhendo a cada segundo. O som, que antes era um tique constante, agora parecia ser mais grave e assustador. Foi então que ela sentiu algo estranho na sua nuca, como se alguém estivesse a observando. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas a sala silenciosa. No entanto, algo parecia diferente. Os móveis estavam ligeiramente fora do lugar, como se houvesse sido feito algum movimento na noite anterior. Ana sentiu um calafrio e decidiu investigar. Ela caminhou até o relógio, tocou nele e, ao fazer isso, sentiu um puxão invisível. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ela foi arrastada para o lado de dentro do relógio, onde o mundo se distorcia de maneira irreconhecível. Ana estava em um lugar escuro e opressor, onde o tempo parecia não existir. Ela olhou ao redor e viu só sombras, figuras indistintas que sussurravam seu nome. Cada sussurro era mais profundo e angustiante do que o anterior. Ela tentou correr, mas os sussurros a puxavam para longe. Não havia saída. O lugar era um vórtice de escuridão, uma prisão temporal, onde o tempo não passava, mas também não parava. Ela começou a ver visões de pessoas presas ali, pessoas que estavam dentro do relógio, como ela. Elas tentavam sair, mas os relógios as consumiam. Em uma dessas visões, ela viu o rosto de Elisa, sua patroa, preso naquele lugar há décadas. Elisa tentou avisá-la, mas suas palavras eram apenas sussurros distantes. Nunca toque no relógio. Ele é a chave. Ana sentiu uma dor imensa em sua cabeça e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Ela não sabia se havia desmaiado ou se estava sonhando. Mas, quando abriu os olhos, ela estava de volta à sala de estar, no mesmo lugar onde o relógio estava. Só que agora ele estava marcando 10h03 novamente. Ana levantou-se lentamente, ainda tonta com a experiência. Ela olhou para o relógio, que parecia intacto. Mas agora ela sabia que, de alguma forma, o relógio não pertencia àquele lugar. Era uma porta para outra dimensão, uma prisão para aqueles que ousavam tocar nele. Ela se afastou, com medo de que algo pior estivesse prestes a acontecer. Na manhã seguinte, quando Elisa e Roberto chegaram à casa, Ana decidiu pedir demissão. Não poderia mais continuar naquele lugar, temendo que o relógio a arrastasse novamente para o seu interior. Mas, antes de sair, ela ouviu um som familiar. O relógio bateu às 10h03. E, por um segundo, Ana jurou ver um reflexo de si mesma dentro do vidro do relógio. Você acreditaria se te dissessem que o tempo pode ser uma prisão? E se um simples relógio fosse a chave para um mundo onde o tempo não existe? Se gostou dessa história, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos de terror e mistério.